irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos. Sempre é uma alegria estar com todos vocês, aos digníssimos irmãos da Casa do Caminho, aos nossos irmãos do interior da Bahia, de outros estados. Sejamos todos agraciados pela divina presença do Mestre Jesus em nossas vidas. Desde já eu agradeço ao nosso amigo Nilton, a Ana Teresa, a todos os companheiros, porque semana passada eu estava em viagem e não foi possível eu estar presente no grupo de estudos. Mas eu fiquei sabendo que foi excelente as considerações aí de Ana Teresa, de Nilton, de todos vocês. Vamos elevarmos os nossos pensamentos ao Criador da vida, ao grande arquiteto divino que tem nos convidados a refletirmos sobre a existência humana na Terra. Quando o amor veio à Terra, era a presença do Espírito mais perfeito que aqui esteve entre todos nós. Sejamos eternamente gratos pela presença desse irmão maior que cedeu a sua existência espiritual para impulsionar a nossa estadia na Terra. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Pois bem, meus amigos, hoje o estudo do capítulo 15, os milagres do Evangelho, e hoje eu estou tendo a grata companhia do nosso amigo Roberto, que nós vamos trocar algumas ideias sobre as questões dos milagres do Evangelho de Jesus, que certamente está associado às questões que são estudadas no livro dos Médiuns. O livro dos Médiuns é um tratado de estudo científico dos grandes fenômenos que vêm ocorrendo desde as eras remotas da história da humanidade. Então, hoje vamos ter aí a participação do nosso querido Roberto Sabadini. E hoje, Sabadini, vamos comentar sobre o cego de Betsaida. Tendo chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediu que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora da cidade, passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, disse: vejo a andar homens, que me parecem árvores. Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e começou a ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: vai para a tua casa, se entrares na cidade, a ninguém digas o que se deu contigo. Marcos 8, 22 a 26. Aqui é evidente o efeito magnético. A cura não foi instantânea, porém gradual, e consequentemente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que mais tarde do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por efeito de ótica, os objetos lhes parecem
de tamanho exagerado. Pois bem, esse item aqui dá para a gente fazer algumas considerações. Vejamos bem que foi em dois momentos que Jesus lhe fez a imposição das mãos, né? Nas duas curas, tanto no cego de Betsaida como o cego de nascença, que nós vamos estudar mais adiante, ele sempre utilizou a saliva como processo terapêutico de cura. E eu já fiz comentários em outras ocasiões que Jesus é o oftalmologista cósmico. Podemos dizer que tipo de doença de cegueira esse cego tinha. Será que ele tinha uma catarata ou um glaucoma? Porque o efeito foi gradativo. A magnética, conforme Kardec ele faz essa observação, é evidente que o efeito magnético, a cura, foi gradual, não foi abrupta. Então imagine que a energia que fluía constantemente do homem-luz lembra o Emoto. O Emoto, ele é um cientista japonês que descobriu o poder da partícula das águas, não é? A água tem partículas de luzes e ele vai dizer que quando nós colocamos as nossas mãos sobre um copo com água para a fluidificação e que direcionamos os nossos pensamentos em oração para um copo com água, há uma alteração na composição química da água. E quando nós, um grupo de indivíduos, estão orando ao redor de um copo com água ou naquelas copos plásticos e que a energia que está emanando da instituição espírita e dos participantes com os seus pensamentos positivos, é evidente que ocorrerá um fenômeno que a olho físico não dá para perceber. Mas pelo olhar espiritual a gente percebe que há uma alteração na magnetização daquela água. Portanto, e o contrário também acontece. Quando nós utilizamos o pensamento negativo, não é? É evidente que aquela água vai ficar carregada e saturada com uma energia negativa. Então imagine o poder energético da saliva do Cristo. E aí eu fiz essa observação como um questionamento. Será que este cego ele tinha uma catarata ou um glaucoma? Porque no outro capítulo, mais adiante, ele vai falar sobre o cego de nascença. E qual foi a diferença deste cego para o cego de nascença, não é? Então, mais adiante nós vamos estender os nossos comentários. O item 14, ele vai falar sobre o paralítico. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio a uma cidade, Cafarnaum. Esse lago que Jesus se refere é ao lago de Genezaré. Como lhes apresentasse um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, vejamos bem, Jesus percebendo a fé daquele paralítico, porque Jesus certamente, Roberto, ele era uma antena parabólica do universo. Quem se aproximava do campo gravitacional do amor do Cristo, quem entrava no raio de ação da aura crística deste Cristo cósmico, encarnado na Terra como Jesus, sentia, há uma terminologia que se Ramatiz que usava muito essa palavra sobre diapasão, esse estado de energia, esse campo de luz ao derredor de Jesus era algo extraordinário. Então Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Jesus,
ele sentia a alma humana não era pela aparência física, não era apenas pela palavra, Jesus, eu tenho fé que eu vou ser curado. Jesus percebia a inteireza, a natureza da fé dos indivíduos, da inteireza da alma, o que saía da alma. Jesus analisava, ou melhor dizendo, escaneava as criaturas humanas por dentro da alma. O Cristo, Jesus, não via as aparências físicas humanas, ele via a aparência espiritual do ser encarnado transitoriamente naquele corpo. Foi por isso que ele disse isso. Logo, alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? E era interessante de Deus. Ele o Cristo tinha contato direto com Deus. E ainda ali o pensamento curava, transformava água em vinho, multiplicava pães, multiplicava peixes. Então, andar ao lado do Cristo, ele sabia e tinha todas as percepções extrasensoriais. Percebendo o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. E ainda Jesus jogou essa metáfora para os escribas, que viviam constantemente testando a autenticidade moral do Cristo. Como a nossa querida Jussara ontem, na palestra dos 160 anos do Livro dos Espíritos, Jussara, lá dos Estados Unidos, ela dizia que o tema foi o Livro dos Espíritos, uma proposta ética para a humanidade. E que era essa ética moral que eleva a criatura humana a ter novas percepções. Na medida que você vai evoluindo moralmente e eticamente, as suas faculdades mediúnicas, a sua percepção mental vai ampliando. Isso é notório. Então, ele vai dizer assim: o paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Mateus registra mais uma vez, e Mateus era que fazia todos esses registros, tanto quanto os outros discípulos. E aí o comentário de Kardec na questão da cura do paralítico. Que significariam aquelas palavras: teus pecados te são remitidos, em que podia elas influir para a cura? O Espiritismo lhe dá explicação como há uma infinidade de outras palavras, incompreendidas até hoje, por meio da pluralidade das existências. Ele ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior, e assim até que tenhamos pago. Eu não gosto muito dessa palavra pago, não é? Assim que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas às outras. Emmanuel afirma isso no livro Pensamento e Vida. O pensamento cria a vida que procuramos. Haroldo Dutra, ele realiza uma palestra e que vai dizer que as nossas existências, elas estão ligadas por emoções, por sentimentos, por estados psicológicos emocionais, que por sua vez
estamos vinculados a almas, a espíritos afins ou espíritos antipáticos desta e de outras vidas. Então a existência que tenho hoje, ela é consequência dos meus padrões mentais, oriundo do meu verdadeiro caráter, da minha verdadeira personalidade, do meu eu interior, que está vinculado às nossas experiências passadas. Então, na Terra, não existe nenhuma vítima. Nós não somos vítimas. Se estamos passando por um processo de sofrimento coletivo ou individual, é consequência das nossas ações mentais, como já falamos aqui do capítulo 40 do livro Os Mensageiros, que André Luiz, neste capítulo, vai definir que é o pensamento que é o gerador de todas as nossas consequências. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são remitidos, equivalia a dizer-lhe, pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis elidiu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. Daí o haver dito aos escribas. Tão fácil é dizer, teus pecados te são perdoados, como levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado, a quem se declara, teu crime está expiado e perdoado, o que equivaleria a lhe dizer, pode sair da prisão. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente fazer, eu vi alguns comentários de vocês sobre o cego de Betsaida e o paralítico. Até aí deu para entender? Alguém quer fazer algumas considerações? Aconteceu na casa espírita, alguns anos atrás, a instituição que nós também estamos vinculados. Uma senhora afrodescendente, ela se queixava de dores nas pernas, muitas dores nas suas pernas. E ela começou a frequentar as doutrinárias e as sessões de desobsessão do Santo Espírito Humberto de Campos. Ao longo dos anos, 5 anos depois, ao se tornar espírita, esta distinta senhora, ela ainda continuava com muitas dores nas pernas. E o tratamento espiritual continuou. Até que em um determinado momento, aquela passagem do Evangelho que diz assim, reconciliai-vos com os seus inimigos enquanto é tempo. Na sessão mediúnica, uma entidade espiritual deu uma comunicação e o espírito disse a seguinte frase, eu sou o causador das dores que ela vem sentindo desde os 18 anos que eu venho acorrentando as pernas dela. Eu sou o responsável por essas dores que ela sente na perna. E quando essa senhora, que 5 anos depois já tinha se tornado espírita, e tomou conhecimento do fato, e o espírito iria revelar que ela, quando era na última existência dela, ela trabalhava como empregada em um engenho no Recôncavo Baiano, e ela era uma mulher que, em vez de ajudar os seus patrícios, os escravos, ela escravizava. Apesar dela ter a epiderme negra, mas ela era aquilo que hoje na linguagem atual, ela era a favor dos senhores de engenho e ela maltratava a sua própria comunidade quilombola.
E o espírito disse que era o responsável. E no tratamento espiritual, mesmo conversando, dizendo que a origem da sua enfermidade era uma obsessão espiritual, mesmo assim ela teve dificuldade ainda de aceitar o perdão. A entidade espiritual estava solicitando que ela perdoasse, ou melhor, a gente conversava com a entidade pedindo que ele a deixasse ela, mas mesmo assim ela não aceitava esse perdão, tanto do lado dessa senhora, tanto quanto do lado dessa entidade espiritual. E a gente vê isso, Roberto, de forma avassaladora na humanidade, essas verdadeiras simbioses. É uma obsessão de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Muito mais do que a gente imagina. Ao longo dos anos foi que essa senhora foi se conscientizando, já com 70 anos de idade, foi que ela parou de sentir as dores nas suas pernas por conta dessas questões. Esse é um fato. O outro fato aconteceu em 86, na Colômbia, no interior da Colômbia. Uma senhora paralítica soube que um milagreiro, um médium de curas, estaria visitando o interior da Colômbia. Esse médium de cura, que eles diziam, era Divaldo Pereira Franco. Divaldo viaja para a Colômbia e lá no interior da Colômbia ele realiza uma palestra debaixo de um galpão de zinco com quase 2.000 pessoas de várias regiões do interior da Colômbia. Iria assistir o médium milagreiro chamado Divaldo Franco, porque assim foi dito na época. E quando Divaldo estava debaixo daquele galpão de zinco com quase 2.000 pessoas assistindo a sua palestra, começou a cair uma chuva torrencial. Imaginem vocês uma chuva de granizo em cima de um telhado de zinco. Ninguém vai conseguir ouvir nada. E Divaldo, naquela situação, falava um barulho ensurdecedor, quando Joana de Ângeles Viana de Carvalho lhe aparece e lhe diz: tenha calma que nós estamos providenciando a intercessão em relação à questão do clima. E quando Joana diz isso, aparece uma forma de um ser espiritual, em uma forma de uma águia. Era o símbolo do deus Oroncã da região da Colômbia, e faz com que a chuva se amenize e pare. E aí Divaldo continuou realizando a sua palestra e finaliza a sua conferência. Ao finalizar a sua conferência, aparece uma senhora que já vivia em cima da cama há mais de 2 décadas. Ela viajou 300 quilômetros para ouvir o Divaldo. Ela era uma senhora paralítica. E Joana de Ângeles e Viana de Carvalho aproxima do Divaldo e diz assim: o que é que você está esperando? Essa senhora viajou, veio de regiões longas dos Andes. E o que é que Jesus faria se estivesse no seu lugar, Divaldo? Foi aí que Divaldo realizou aquilo que nós chamamos da bioenergia, a aplicação da terapia do passe sobre aquela senhora que já andava, que vivia deitado na cama há muitas décadas. E Divaldo, ao aplicar o passe sobre aquela senhora de uma idade avançada, ela voltou a andar. Ela saiu daquela maca e voltou a andar depois de muitos anos. Para os olhos da Igreja Católica seria um milagre. Para aquela senhora, para aquele povo lá dos Andes, ele era um milagreiro. Mas o estudo que nós estamos formulando e conhecendo, a gente sabe que o que Divaldo na realidade foi nada mais do que um instrumento dócil na mão desses benfeitores espirituais que intercedeu
pela situação dessa senhora. É o que está aqui, de certa forma, na história do paralítico. Certamente houve uma concessão para que aquela senhora assim fosse restabelecido na sua saúde. Agora, o mais interessante de tudo são os 10 leprosos. É muito interessante o poder do Cristo, não é? Ele nem precisou tocar nos 10 leprosos. Quem já teve em algum hospital de hanseníase sabe muito bem do que eu estou falando, não é? O cheiro que sai, as feridas, as pústulas que já corroía os corpos desses leprosos que ninguém se aproximava. Mas Jesus, só em falar, o campo de luz da energia do Cristo já envolvia essas pessoas que tinham essa busca dessa fé. Agora vamos ver esses 10 leprosos, o que aconteceu com os 10. E se nós nos encaixamos nesses leprosos. Vejamos bem. Um dia, indo ele para Jerusalém, passava pelos confins da Samaria e da Galiléia, e estando prestes a entrar numa aldeia de leprosos, era uma aldeia que só tinha leprosos, vieram ao seu encontro e, conservando-se afastados, clamaram em altas vozes. Quem clamou em altas vozes? Os 10 leprosos. E aí eu fiquei, Edson, meus amigos, eu fiquei tentando me encaixar onde é que eu iria me encaixar nessa história aqui. Aí os 10 leprosos gritaram em alta voz: Jesus, Jesus, Senhor nosso, tende piedade de nós. É muito fácil dizer: Jesus, Senhor nosso, tende piedade de nós. Ó Senhor Jesus, tende piedade dos meus sofrimentos. É muito fácil dizer isso. Vejamos bem. Dando com eles, disse-lhes Jesus: ide mostrar-vos aos sacerdotes. Quando iam a caminhos, ficaram curados. Ou seja, os 10 gritaram: Senhor, nos cure. E aí Jesus nem se aproximou dele e disse: ide e vá mostrar aos sacerdotes. E quando eles estavam caminhando pelas estradas, ficaram curados. E aí um deles, dos 10 leprosos, um deles, vendo-se curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e foi lançar-se aos pés de Jesus, com o rosto em terra, a lhe render graças. Esse era samaritano. Só teve um que voltou para agradecer a Deus, e os outros 9 não voltaram. Por quê? Assim somos nós nos dias atuais. Muitos de nós recebemos as graças de Deus, a intercessão dos bons espíritos, mas muitas das vezes a gente esquece. E aí ele vai dizer assim: disse então Jesus: não foram curados todos 10? Todos foram curados. Todos tiveram o mesmo intercessão. Onde estão os outros 9? Nenhum deles houve que voltasse e glorificasse a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse a esse: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Ô James, quer dizer que os outros 9 não tiveram fé, mas eles não foram curados? Foi. Mas o que demonstrou verdadeiramente o teu reconhecimento da cura de Jesus foi um samaritano. Não quer dizer que você buscar interferência dos espíritos bondosos, você é socorrido, mas muitas das vezes nós somos ingratos. E aí Kardec vai fazer um comentário. Os samaritanos eram cismáticos, mais ou menos como os protestantes, com relação aos católicos. Aí Kardec está fazendo a comparação, né? Que os samaritanos e os demais
era comparado os protestantes com os católicos. Né? Tem protestantes que não venera a imagem dos santos da igreja, a imagem de Maria de Nazaré, enfim. Mais ou menos como os protestantes com relação aos católicos. E os judeus os tinham em desprezo como heréticos. Ou seja, os judeus diziam que os samaritanos eram heréticos, curando indistintamente os judeus e os samaritanos. Jesus, ele curava independente da classe social do indivíduo, como a gente conhece a história do mancebo rico. Ele curava pobres e ricos, restituía a saúde de todas aquelas criaturas que necessitavam da sua intercessão, porque havia uma necessidade na época na Galileia e na Palestina de que esses fenômenos ocorressem para chamar a atenção da humanidade. Dava Jesus ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância e fazendo ressaltar que só o samaritano voltara a glorificar a Deus. Mostrava que havia nele maior soma de verdadeira fé. Dizemos assim, eu tenho fé. Quando eu vejo a época da lavagem do Bonfim, aqui em Salvador, Roberto, meus amigos de outras cidades, quem tem fé vai a pé. Aí sai da igreja da Conceição, do Comércio, e vai até a igreja do Bonfim a pé, que se eu não me engano é quase 9 quilômetros. E é aquela festa toda. Mas a fé é algo inerente a cada criatura humana. Hoje eu vi uma palestra de um expositor, me fugiu o nome dele agora, ele é do projeto Círculo, e que ele falou sobre conhecimento, movimento e transformação. O conhecimento leva ao grande movimento e o movimento à transformação. E aí eu colocaria mais uma questão a essa fala dele, do Luciano Posati, se eu não me engano. Eu diria que a fé, fé, como? É Posati mesmo. Posati, Luciano Posati, do Círculo. Do canal Círculo. Ele falava sobre conhecimento, movimento e transformação, e eu diria também que esta fé que o Cristo falou, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você realizará essa transformação no seu mundo interior. Para que haja uma transformação, é necessário ter um movimento. E ter esse movimento é necessário você ter conhecimento para você se movimentar. E no momento que você se movimenta, você se transforma. Eu tenho fé que eu vou passar na faculdade de medicina no primeiro lugar. Se você não estudar, não adquirir conhecimento, se você não se movimentar, você não vai ter essa transformação. Você não vai passar de vestibular, e não fique pensando que os mentores espirituais vai fazer pesca e soprar no teu ouvido, porque eu já ouvi isso. Mas James, os espíritos não influenciam em nossas vidas? Vocês espíritas não dizem muito isso? Os espíritos influenciam em nossas vidas bem mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos conduzem os vossos pensamentos. Portanto, James, na prova de vestibular, os espíritos não podem nos influenciar e nos dizer algo sobre a conclusão de uma prova? Claro que não. Vai estudar. Se você não estudar, não tem espírito, não tem reza que você vai passar. Você tem que estudar. Então, ele diz assim que esta fé foi que te salvou, fez ver que Deus o considera o que há no âmago do coração e não na forma exterior da adoração. Adoração interior. Essa fé, essa transformação do seu interior, a vontade, essa vontade de determinação que você tem na sua vida, como por exemplo,
nessas nossas trilhas aí pelos caminhos da vida. Você está fazendo uma trilha, você está com calo, você está com dores no joelho, mas você está com a sua meta. Eu tenho que chegar no final dessa trilha. Você vai subir serras, descer montanhas, vai chover, você vai ficar com a roupa molhada, você vai parar em alguns locais e que as pessoas vão dizer, olha, cuidado que você pode pegar uma febre, pode ficar gripado, mas eu estou com o meu objetivo de chegar em tal local, e você vai superando todos os obstáculos. Assim é esta fé, que eu diria que cada um de nós já possuímos esse DNA da fé dentro de nós. Então, eu fiz uma anotação aqui sobre a questão da fé, do poder da oração, não é? Esse poder da oração que fortalece você por dentro, o valor terapêutico da oração, que vai fazer com que o seu campo de luz, a nossa aura humana, quando nós oramos, quando eu digo assim ao nosso amigo Jorge Barbeiro, que está coçando o nariz, não é, Jorge? E quando eu digo para Jorge Barreiro, Jorge, Jesus ilumine os seus caminhos, Jorge. Aí no bairro onde você nasceu, Santo Antônio, além do Carmo, que tem muita história, Jesus ilumine os caminhos de Jorge, ilumine os caminhos do meu amigo Nilton, que a Virgem Maria de Nazaré proteja, ilumine os caminhos da mãe de Nilton, que desencarnou de Covid-19 no ano passado. A mãe de Nilton foi uma das vítimas dos 360 mil brasileiros que foi vítima da Covid-19. Que a mãe de Nilton receba a proteção de Maria de Nazaré e que os nossos pensamentos sejam direcionados para todas as vítimas do Covid-19. Mas infelizmente, o que eu vi hoje em uma mídia, que um determinado pastor estava orando para que um determinado paciente morresse. Eu estou orando para que esse paciente morra. Eu não vou entrar aqui em detalhes. Como é que um pastor age dessa forma? E os seus próprios fiéis foram contra essa postura de um pastor. Eu estou orando para que ele morra. Não vamos entrar em detalhes. A fé certamente está associada ao poder da oração, o poder da oração está associada à fé. E a questão da mão seca. Mão seca. Eu anotei aqui, antes de falar da mão seca, reconstituição da epiderme, dermatite, micose, alergias. Eu olhei no Google, pessoas que têm mãos secas, na palavra de alguns estudiosos, não é? Reconstituição da epiderme, dermatites, micoses, alergia, as doenças crônicas daquela época da Galileia. O sol da Galileia, durante o dia, o sol chegava a 40 graus. Não tinha produtos de beleza naquela época. Os galileus, os judeus, não usavam produtos de beleza, não tinha o Ana Pegova. Eu não estou fazendo aqui divulgação da marca Ana Pegova. Não tinha aquele produtos de beleza da Nivea para amaciar a pele. As peles deles eram ressecadas, ressequidas. E certamente tinha vários tipos de doenças de epiderme. E aí ele diz assim: de outra vez entrou Jesus no templo e aí encontrou um homem que tinha seca uma das mãos. E eles o observavam para ver se ele o curaria em dia de sábado, para terem um motivo de o acusar. Então disse ele ao homem que tinha a mão seca: levanta-te e cola-te ali no meio. Depois disse-lhes: é permitido em dia de sábado fazer o bem ou mal, salvar a vida ou tirá-la?
Eles permaneceram em silêncio. Eles, porém, encarando-os com indignação, tanto afligia a dureza de seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela se tornou sã. Eu vou fazer outro comentário sobre essa questão da mão seca de uma mão torta, principalmente a mão esquerda. Eu tive um amigo de juventude espírita que ele ia muito para a cidade de Nazaré. Ele era de Salvador e o nome dele era Antônio. O braço esquerdo dele era fino, o braço era fino, bem fino, e a mão torta, os dedos tudo torto, e praticamente o braço era bem fino mesmo. Um certo dia, ele perguntou ao coordenador da juventude na época qual era a origem, por que ele nasceu com esse defeito no braço esquerdo. O braço era fino, ressequido, parecendo um galho seco. E aí o coordenador na época eu fazia parte da juventude espírita, e o coordenador, ele foi muito contundente e disse: olha, meu amigo, é provável que com esta sua mão esquerda você pode ter chicoteado muita gente. Você pode ter usado a sua mão esquerda para tirar a vida de milhares de pessoas. Mas isso não é genético? Perguntou a ele. Pode ser genético, mas antes da explicação da genética, existe a genética espiritual. Então a causa dos nossos defeitos congênitos, que muitas das vezes a gente atribui a questões de hereditariedade, que certamente acontece, mas existe a hereditariedade espiritual, das consequências que você lesou no teu perispírito. É a consciência do pensamento. É o pensamento, o estado de culpa, de remorso, vai fazer com que você crie novos padrões energéticos no teu corpo perispiritual, e quando você reencarna, você vai trazer certos tipos de estigmas no corpo. Então, o nosso amigo respondeu dessa forma. Então, eu vou encerrar essa parte aqui, que eu quero que todos participem. Mas aí ele conclui dizendo assim: logo os fariseus saíram e se reuniram contra ele em conciliábulo com os herodianos sobre o meio de o perderem. Mas Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar, acompanhando grande multidão do povo da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de Além Jordão, e das cercâneas de Tiró e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número ao seu encontro. Eu vou fazer uma observação aqui da citação de Marcos, para que a gente encerre e abra para as considerações. De Jerusalém até a Galiléia, a cidade de Tiró, Cafarnaum, principalmente Cafarnaum, que era a cidade que Jesus mais ficava, na residência de Simão Pedro, que era uma vila, era aproximadamente quase 50 quilômetros. E eles não andavam de burro, eles caminhavam 40, 50 quilômetros do Mar da Galiléia até Jerusalém. E aquela multidão os seguia, porque eram necessitados da alma. Faltava o pão espiritual, a água espiritual para aquele povo sedento de esperança, ébrio de esperança. Portanto, eu gostaria agora de ter aí a participação de vocês. James, meu irmão, fica com ciúme se não falar dele. Eu não entendi aí. Alguém, James... veja aí para mim, eu acho que alguém postou no chat, James, não entendi aí. Foi o James, foi o Newton. Diga aí, Newton. Que eu vou dizer, James, meu irmão, fica com ciúme se não falar dele também. Ele desencarnou 15 dias após o desencarne de minha mãe, né?
E a nossa família ganhou 2 espíritos no mundo espiritual. Gratidão pela vibração para os dois. Newton é um companheiro nosso. Para quem não conhece Newton é da Casa do Caminho. Já me disseram que eu e Newton somos irmãos gêmeos, que um é a cara do outro. Mas Newton, eu conheço o Newton desde 2018, quando a gente começou o estudo da Gênesis na Casa do Caminho. E Newton no ano passado ele relatou a desencarnação da mãe e do irmão de Covid. E o que mais me chamou a atenção em Newton, se ele não está sabendo agora, eu vou falar publicamente, porque vamos colocar a história de Newton dentro desse capítulo aqui sobre a questão da fé, da resiliência, da resignação. E o que eu mais admirei em Newton no ano passado foi a serenidade que ele teve em encarar a desencarnação da mãe e do irmão. E eu sempre dizia a Newton, André Luiz tem uma frase que eu gosto de repetir essas frases para que vá reverberando no mundo mental das pessoas. Então você tem que falar várias vezes. E eu dizia a Newton, os espíritas são os milionários da felicidade. Por que nós somos os milionários da felicidade? Por que Newton é milionário da felicidade? Porque ele assimilou, ele não entrou em estado de desespero, porque a doutrina espírita é essa pérola preciosa que nos lança de súbito a uma realidade transcendental de que nós estamos em trânsito pela Terra. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, na sua mais pura beleza e pureza, como é apresentado neste capítulo 15 dos milagres do Evangelho. E o meu amigo Newton, eu muito me admirei dele, a serenidade que ele encarou a desencarnação da sua mãe e de seu irmão, vítima da Covid. Portanto, meus irmãos, que possamos agora refletir um pouco sobre esse poder do amor do Cristo, porque é através do amor que nós vamos remover as grandes montanhas. Quando você tem amor verdadeiramente na sua alma, na sua inteireza do ser espiritual que você realiza verdadeiros prodígios, transformações. Aí Jesus vai falar sobre a mulher curvada. Aonde eu moro, tem uma senhora de quase 80 anos aqui na mesma rua onde eu moro. E toda manhã eu vejo essa senhoria passando, ela deve ter uns 80 anos mais ou menos. Ela passa toda curvada. Ela parece um arco curvado. Ela toda curvadinha. E aí eu fico dizendo assim, como é possível Jesus ter mexido na coluna vertebral? Aí só as fisioterapeutas podem falar. Mas vamos ver, Jesus, além de ser oftalmologista, Roberto, ele ainda era, como é que se diz assim? Eu vou pedir ajuda aos universitários. Ortopedista. Como é que ele... ortopedista, dermatologista... Ele era tudo. Como é que ele curou a mulher que estava com a mulher curvada? Vejamos bem. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia, viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos que essa mulher vivia curvada. Era tão curvada que não podia olhar para cima. Vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse. E aí não foi a mulher que foi procurar Jesus. Jesus viu aquela situação porque ele viu que se tratava de uma influência espiritual, que é uma coisa. Uma doença na coluna provocada por excessos de peso. Isso aí é físico. Mas nesse caso era um problema espiritual. E lhe disse, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs-lhe ao mesmo tempo as mãos, e ela, endireitando-se, rendeu graças a Deus. Eu vou dar outra pausa aqui. Eu não me lembro o nome desse filme, mas eu acho que Graça pode procurar aí.
É um filme japonês baseado em fatos reais, de um fotógrafo. Ele tirava fotos de amigos e em uma dessas fotos ele começou a ter problema na coluna. Ele começou a ficar curvado, e quando alguém bateu uma foto dele, apareceu uma entidade espiritual montada no pescoço dele. A gente sabe que isso acontece. E como? Então, o que Jesus está dizendo aqui, que essa senhora ela tinha essa questão durante 18 anos, por conta dessa simbiose, dessa entidade espiritual que estava fazendo com que a mulher ficasse curvada. Mas o chefe da sinagoga, não é? O rabino da sinagoga, indagando por haver Jesus feito uma cura em dia de sábado. E qual era o problema curar dia de sábado, Antônio Collins? Qual era o problema curar dia de sábado? Disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde nesses dias para serdes curado, e não nos dias de sábado. Quer dizer, se alguém estiver precisando de uma transfusão de sangue no sábado, se você tem um filho que está precisando de transfusão de sangue para salvar a vida de teu filho, mas como é dia de sábado, você é de uma religião que não é permitida a transfusão de sangue, você vai deixar seu filho morrer? Jesus não ensinou nada disso. O Senhor, tomando a palavra, disse-lhe: hipócrita. E Jesus aí usou o seu verbo contundente: hipócrita, qual de vós não solta da carga o seu boi ou o seu jumento em dia de sábado e não leva a beber? Depois dessa, Jorge Barreiro, eu vou botar as minhas barbas de molho. A gente não faz isso com os animais? Carrega em cima do jumento, o jumento trabalha de segunda a segunda-feira. E aí o que foi que eles disseram? Por que então não se deveria libertar em dia de sábado dos laços que aprendiam esta filha de Abraão, que Satanás conservara atada durante 18 anos? Eu acho que tem muitos companheiros aqui na sala que morou na roça ou moram na zona rural. A gente dá descanso aos animais. Dia de sábado o animal trabalha, se bem que agora os burros estão sendo trocados pelas motocicletas no interior do ricão do Brasil. Mas eles não têm tempo ruim. Era um dia de sábado, meu amigo Roberto. Na cidade de Santo Antônio de Jesus, eu vi uma cena que muito me chamou a atenção. Era um burro puxando uma carroça, a carroça pesada. Um senhor desceu da carroça, a carroça ficou parada em frente à livraria, a uma livraria espírita, e essa livraria espírita, a frente da livraria era toda de vidro. A carroça para com o jumento na porta, em frente à livraria José Pititinga, em Santo Antônio de Jesus. E lá dentro da livraria estava 3 companheiros filosofando sobre a filosofia espírita, falando sobre a doutrina espírita. Eu e mais 2 companheiros estávamos filosofando sobre a imortalidade da alma. E no momento que a gente estava dentro de uma livraria, falando sobre a doutrina espírita, etc, etc, de vez em quando, Roberto, aquele jumento que estava do lado de fora, ele fazia um movimento com a cabecinha em direção à livraria, e como se olhasse para dentro da livraria e dizia assim: ali há 3 indivíduos que estão filosofando dia de sábado e eu estou aqui carregando uma carroça pesada. O que é que aqueles imortais estão falando enquanto eu estou
trabalhando. Eu escrevi um artigo falando sobre isso e publiquei no meu canal, no meu Facebook, esse fato que aconteceu em 2014, né? Que era a postura que Francisco de Assis tinha. Ele chamava os irmãos animais como irmãos. O irmão lua, o irmão lobo, os irmãos pássaros, os irmãos peixes. Os sentimentos de amor que ele tinha, de gratidão por todos os animais. Então, essa mulher, ela foi curada e Jesus iria dizer que eles eram os hipócritas. A essas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos e todo o povo encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Este fato prova, aí Kardec, isso no século XIX, Kardec, ele vai fazer uma análise sobre estas questões. Este fato prova que naquela época a maior parte das enfermidades era atribuída ao demônio e que todos confundiam, como ainda hoje, os possessos com os doentes, mas em sentido inverso. Isto é, hoje, os que não acreditam nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. A maioria de muitas doenças hoje tem a sua matriz nas questões de enfermidades espirituais. Há um livro de Joana, esse livro se chama A Psicologia da Gratidão, O Poder da Gratidão. Tem outro livro de Francisco Cajazeiras que é O Valor Terapêutico do Perdão como Cura. Leon Denis, ele vai dizer no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o nosso problema, o problema da nossa dor é um simples fato de não saber perdoar. Porque quando você ama, quando você perdoa, você vai criar uma vacina contra a pandemia da obsessão que galopa a humanidade. Pior do que a pandemia da Covid-19 é a pandemia da maledicência, do pensamento negativo. As nossas doenças, elas estão associadas aos nossos psicossomas mentais. Somos antenas parabólicas. Então, ele vai falar sobre o paralítico da piscina. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betzada, a qual tinha 5 galerias, porque naquela época tinha as termais, as casas de banho, não é? E o povo os romanos principalmente, eles gostavam de ir para as casas de banho, onde em grande número se achavam deitados, doentes, cegos, coxos, e os que tinham ressecados os membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas, porque o anjo do Senhor, em certa época, descia àquela piscina e lhe movimentava a água, e aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada a água, ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. O anjo do Senhor, os espíritos tutelares, os mentores espirituais da Palestina, da Galileia. Imagine vocês a pleide de espíritos que estava assessorando Jesus aos fenômenos de cura. Utilizava-se da água para a cura coletiva dessas pessoas. Ora, estava lá um homem que se achava doente, havia 38 anos, ou seja, 38 anos como paralítico. Jesus, tendo visto, deitado e sabendo doente desde longo tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado?
O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado e, tomando do seu leito, da sua rede, enrolou a sua rede debaixo do braço, o seu pano, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. O Roberto, eu acho que Jesus fazia de propósito, não era? Ele gostava de curar dia de sábado exatamente para quebrar esses velhos paradigmas dos fariseus. E aí, ele vai dizer assim: disseram então os judeus ao que foram curados: não te é permitido levares o teu leito? Respondeu o homem: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles então: quem foi este que te disse: toma o teu leito e anda? Mas nem mesmo o que fora curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse: vês que fostes curado? Não tornes de futuro a pecar, para que te não aconteça coisa pior. O homem foi ter com os judeus e lhes disse que fora Jesus quem o curara. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então Jesus lhes disse: meu Pai não cessa de trabalhar até o presente, e eu também trabalho incessantemente. Portanto, João, o jovem João Evangelista, ele vai fazer essa citação de que ele, independente do dia, ele estava sempre curando. Porque ele vai dizer que Deus sempre estava parando, ou melhor, sempre estava criando as formas de vida no universo, conforme Jesus iria dizer em outra parábola: há muitas moradas na casa de meu Pai. Já pensou, Evaldo, se Jesus dissesse assim: hoje é sexta-feira, não é, Evaldo? E aí amanhã é sábado. Aí Deus diz assim: amanhã eu vou descansar. Se Deus parar de pensar, se Deus parar de criar, se Jesus resolver descansar amanhã, dia de sábado, primeiro, o Cristo é o governador da terra. Aí ele resolve sábado parar de administrar o planeta Terra. Você sabe o que, que vai acontecer se o Cristo largar o planeta Terra à deriva? Vai haver um caos no planeta Terra. Hoje eu não vou trabalhar, Ângela. Ângela deu um sorriso simpático aí agora. Hoje, Ângela, eu já tenho 4 bilhões de anos, Ângela, que eu venho trabalhando exaustivamente, tomando conta de cada um de vocês. Quantas vezes eu já curei Ângela e já disse: Ângela, não peques. E aí a gente volta a errar. Por isso que Jesus disse: ó, Ângela, eu vou curar você. Agora veja se não vai errar e no futuro você não vai ter outras consequências. Então, aí ele diz que a piscina, na palavra latina, piscis, significa peixe. Entre os romanos eram chamados os reservatórios ou viveiros, onde se criavam peixes. Mais tarde o termo se tornou extensivo aos tanques destinados a banhos em comum. A piscina de Betesda, em Jerusalém, era uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural cuja água parece ter tido propriedades curativas. Alguém aqui já esteve lá em Campos do Jordão? Águas de Lindóia, Dias d'Ávila, a água mineral de Dias d'Ávila na década de 70, quem ia lá para Dias d'Ávila, a 50 quilômetros de Salvador, passava aquela lama branca, curava a epiderme. Ela tinha uma...
Oi? Caldas do Jorro também, James. Caldas do Jorro, aquela água quente que são terapêuticas. E aí ele vai dizendo assim: era sem dúvida uma fonte intermitente que em certas épocas jorrava com força, agitando a água, segundo a crença vulgar. Do Jordão, na década de 40, década de 30, década de 40, era o local que as pessoas que tinham problema de diversos tipos de doenças, a tuberculose, ia para Campos do Jordão para respirar aqueles ares, as pessoas se restabeleciam. Então isso também ajuda bastante na recomposição da saúde do paciente, aliado à sua fé e o poder de cura que o Cristo tinha. Talvez que na realidade, ao brotar da fonte a água mais ativas fosse as suas propriedades, o que a agitação que o jorro produzia na água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje, mas então as ciências estavam um pouco adiantadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos. O que Kardec está querendo dizer aqui, Dona Elizabeth? Ele está dizendo que isso pode ter sido a água que estava curando. Vamos ver, né? Se atribuía uma causa sobrenatural. Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devido à presença de um anjo, e tanto mais fundadas lhe pareciam essas crenças, quanto viam que naquelas ocasiões mais curativa se mostrava a água. As águas que ficam em ebulição, eles achavam que era o anjo que estava naquele processo, movimentando as entranhas do fundo da lagoa, e aquelas águas borbulhando e curando as pessoas era tido como um milagre, porque eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: para o futuro, olha o que ele diz aqui, viu, Ângela? Olha o que é que ele diz aqui: para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Por essas palavras, deu-lhes a entender que a sua doença era uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido e com mais rigor. Doutrina essa inteiramente conforme a do Espiritismo. Jesus, como se fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus. Está vendo? Ele curava dia de sábado exatamente para quebrar a rigidez do farisaísmo. Queria mostrar-lhe que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos, Cris, do coração. Justifica-se declarando: meu Pai não cessa de trabalhar até o presente, e eu também trabalho incessantemente. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza. Em dia de sábado, ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde. Eu lhe sigo o exemplo. Portanto, aqui nós encerramos o estudo de hoje. Na próxima semana, cego de nascença. E se alguém quiser fazer algumas considerações. Alguém postou alguma coisa aí, tirou, não vi aí. Ó. Oi, Cris dessa. Oi, Cris, pode falar, Cris. Pode falar. Fazendo toda uma abordagem mais geral sobre essas curas, né? Aí eu coloquei aí que a gente poderia levar aqui vários meses, anos, só discutindo as reflexões, né, sobre a cura, sobre o fenômeno em que Jesus trazia. Mas, assim, duas coisas que me deixam
refletindo o próprio fenômeno que é do tamanho, como Emmanuel fala, né? É do tamanho de uma galáxia, né? E todos nós estamos nessa interligação de construções de DNA espiritual, né? Nosso perispírito é constituído pela formação do próprio planeta e tudo isso faz parte do movimento também da luz de Cristo, né? E aí quando ele vem para realizar essas caridades, né? Essa cura, ele mostra duas coisas, que assim, duas no resumo, né? São várias. Duas coisas interessantes. A primeira é o poder que ele tem de interferir no DNA. Nós estamos num planeta que é movido pela lei de causa e efeito, então tudo que nós fazemos temos consequências, né? Mas naquela época, quando foi necessário ocorrer essas apresentações dos fenômenos de cura por ele, para que movimentasse, inclusive, a reflexão do que seria essa cura e do que seria essa energia que cura, né? Porque Jesus não era igual àquelas pessoas que estavam ali. Então já começa por aí, né? E a segunda é o que nós vamos fazer a partir do momento que foi curado, porque até aquele paralítico que estava ali 38 anos parado na piscina esperando que alguém empurrasse ele para cair, para ser curado. Então, quantas pessoas ainda esperam durante anos, ficam ali aprisionadas, esperando que o milagre venha de fora e não de dentro, ou essa reciprocidade que eu coloquei aí por escrito, né? Eu preciso ter uma via que seja partindo de mim e partindo de um outro. E partindo de esse outro no sentido de ser um ser que permite que sejam liberadas essas situações que já poderiam ser resolvidas. Então, aquelas pessoas que foram curadas não foram à toa. Primeiro, pelo movimento que precisava ser feito, isso diz no livro Evolução em Dois Mundos, né? Primeiro, pelo movimento que precisava ser feito. Jesus levou anos, milhões de anos, para descer, digamos, energeticamente, né? Condensar, para estar num corpo humanoide. Então, quando a gente vê um ser dessa estirpe adentra um planeta e ele consegue mobilizar e trazer essas reflexões que até hoje nós fazemos e repensamos muito sobre o que seria essa cura, aí podemos observar que não só é um viés que eu preciso de um mecanismo que vem de fora, num setor mais avançado, mais elevado espiritual, e também da minha vontade. E aí, quando ele diz assim, todos esses exemplos que você cita, né, da cura, todos precisavam ou estar junto, ou estar próximo, ou evocar o próprio nome. Okay. Então, o poder dele era tamanho que evocar o nome de Jesus, tanto que ele fala no próprio Evangelho, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar, se 1 ou 2 falarem o meu nome, eu estarei com vocês. Então, esses 10 leprosos que foram curados, e um voltou para agradecer, né? Então, eles evocaram antes, né? Então, só o fato de evocar o nome, você vê que, imagine naquela língua que o nome dele, a pronúncia era bem mais avançada, né? Então, essas são as reflexões que a gente pode ir à frente aí e abrir uma outra vertente para falar bastante. Ótimo, Cris, a sua participação. Já encerrando, eu gostaria de ouvir o meu amigo Roberto Sabadini. As suas considerações, Roberto. Nada muito a acrescentar. Eu acho que o importante é a gente fazer silêncio e aprender com Jesus. Acho que tem muita coisa para a gente perceber aí. Mas muito agradecido por todos os esclarecimentos e as meditações e as reflexões que foram possíveis aprender
durante essa noite. Obrigado. Ok, Roberto, obrigado pela sua presença, sua participação, que possamos refletir sobre a dinâmica do amor do Cristo na Terra, os seus milagres de forma belíssima que é apresentado no livro A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo. As histórias das curas de Jesus está muito bem apresentada no livro Primícias do Reino, no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Este raio de luz que esteve conosco, nos convidando a realizarmos o grande milagre da vida, que é o despertar do amor de Deus na potência divina que cada um de nós somos capazes de realizar grandes prodígios na nossa jornada pelos caminhos da vida. Quando Jesus afirmou, vós sois deuses, porque Deus está em mim. Quando Yogananda foi questionado sobre Deus, ele disse, eu sou Deus. O Criador se expressa em mim porque eu sou esta partícula divina de Deus. E quando Jesus também disse, vós sois deuses, Deus não está no mundo exterior, Deus está em você, porque nós estamos mergulhados na essência divina deste Criador, todos nós. Yogi, no livro Divina Presença, esse grande monge, tanto Yogi como João da Cruz, vai dizer a mesma coisa. Essa divina presença de Deus, todos nós estamos mergulhados. Nós somos substâncias divinas do Criador. E o que faz com que haja uma movimentação desta energia é este amor, é esta fé. O que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais, afirmava Jesus. E nos mostrava o futuro da humanidade, o mundo de regeneração, está no momento em que você ter esta consciência holística, essa consciência ampliada de que você é capaz de transformar o mundo, transformando a si mesmo. Você mudando, o mundo vai mudar. Portanto, meus queridos irmãos, vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir a algum dos nossos irmãos aí que queiram se candidatar a fazer a prece de encerramento. Quem deseja fazer a prece? Eu vou pedir meu amigo Roberto para fazer a prece, Roberto. Sim, com toda alegria, já que durante muitos minutos recordamos a figura ímpar de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele que se autodefiniu de forma tão bonita enquanto pão da vida, enquanto luz do mundo, enquanto porta, enquanto caminho, verdade, vida, que resume de que ele foi a manifestação de Deus mais pura que tivemos aqui. Que seja a nossa inspiração, que seja nosso afeto, que seja nosso companheiro, nosso orientador, e que possamos encontrar nas suas palavras, no silêncio dos nossos seres, tudo que necessitamos de energias positivas, de ânimo para vencer o mundo como ele venceu, entendendo todas as manifestações da vida, e que se Deus permite que o mal, através de uma doença, como aprendemos essa noite, é porque deste aparente nascendo Senhor a oportunidade, pedindo ainda uma vez mais a Jesus que permaneça em nossos corações de forma ativa, porque a fé é ação, e a partir de dentro de nós possamos ser instrumentos do teu amor para aqueles que comungam conosco. Abençoe James, que delineou tão bem esse estudo, e a todos os companheiros que estamos aqui na Casa do Caminho,
e que abriu esta oportunidade para mais reflexões, mais aprendizado. Fica conosco, Senhor, e despeça-nos na tua paz, e que possamos ficar resguardados no teu amor, hoje e por todo sempre. Que assim possa ser. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Se vocês Assim desejarem, seja. Boa noite, Jesus. se vocês desejarem estudar o livro Boa noite. Primícias do Reino, a Boa Nova, é um estudo que vai durar 5 meses sobre Primícias do Reino, a mensagem de Jesus.